Primeiro eu queria agradecer a Eva, a Lu, With Brands, por me abrir esse espaço, pela confiança de me dar voz nesse lugar que eu tenho tanto carinho e admiração. Para quem não me, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernanda Suplicy, eu sou mentora parental e emocional. E esse meu lugar começou em 2016, quando eu engravidei. Eu engravidei e aí eu quis estudar sobre parto, porque eu queria ter um parto natural. E estudando sobre parto, eu entendi que o parto é uma coisa muito potente, muito absurda, que influencia em quem a gente é hoje e que nos tiram o direito de saber o que é um parto, e é uma coisa muito especial. E a partir dali eu fui querer entender a vida uterina, e aí eu também entendi a importância do tudo que a gente vive dentro do útero da nossa mãe. Aí eu fui caindo para estudos de disciplina positiva, criação com apego, psicanálise, neurociência, física quântica, psicologia positiva, tudo que envolve o desenvolvimento humano e a saúde emocional, me abriu um campo que eu simplesmente mergulhei de cabeça, me viciei nesses temas e no meu mergulho pessoal também de autoconhecimento. Então eu fiz um mergulho muito profundo nesse período e eu tenho uma alma que é uma alma ativista, de querer mudar o mundo. E quando eu entrei de cabeça nesses estudos todos, eu entendi que o maior ativismo que a gente pode fazer nessa vida é cuidar da primeira infância. Para mim não tem nada mais poderoso do que isso. Só que para cuidar das crianças, a gente precisa cuidar dos adultos que cuidam delas. No fim, é tudo sobre isso. E eu falo assim, se a gente pegasse o mundo, congelasse o mundo inteiro nesse momento, pegasse todas as crianças que existem e a gente entregasse afeto, acolhimento, cuidado, o pacote básico para a gente crescer com uma saúde, para mim acabou. Acabou depressão em massa, acabou racismo, acabou os problemas emocionais, porque tudo vem dali. A gente fica a vida inteira correndo atrás do rabo para resolver o que a gente viveu na infância. E daí vem um pouco o nome do talk que eu estou dando hoje, que é O Afeto Muda o Mundo, porque eu realmente acredito fielmente que a base está aí. E o afeto, quando eu falo, é de uma forma ampla e simples, na verdade, porque ele começa com a gente mesmo, né? Então, assim, é muito difícil a gente cuidar de alguém quando a gente não está cuidado, quando a gente não está se sentindo bem, quando a gente não se ama. E o se ama não é no sentido da positividade tóxica, de que você tem que se amar a qualquer custo, mas no sentido de aceitar quem a gente é, aceitar a nossa verdade, cuidar da gente e ter um olhar de autocompaixão, em primeiro lugar, com a gente mesmo. Então, até nas pequenas coisas, né? Eu criei um hábito que quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço primeiro é agradecer. Eu abro o olho, eu agradeço, dura segundos, eu agradeço ter um novo dia, agradeço a minha vida, agradeço a oportunidade de estar ali. Levanto, vou para o banheiro e com a maior cara amassada que eu tiver, não importa, eu falo para mim, bom dia maravilhosa. Você está preparada para um dia abundante e feliz com tudo que você vai ter de maravilhoso hoje, com as surpresas que a vida vai te dar, independente do que vai ser o meu dia. Então, são pequenas coisas que a gente vai trabalhando que vai fazendo diferença na vida. E uma criança, a gente precisa entender que a gente, primeiro, sempre vai idealizar um filho. Então, a gente idealiza os filhos. E aí a gente vai se deparar com a realidade do filho que a gente teve, que não é aquele filho idealizado. Então, vem
primeiro pequeno luto que a gente tem de entender que o filho que a gente teve é o que ele é. E a gente aprender a cuidar e aceitar esse ser humano e essa criança como ela veio ao mundo, dando voz ao que ela é, a quem ela é e entregando o melhor que a gente puder. E o melhor que a gente puder é diferente do que é o melhor para o outro. Cada um dá o melhor que pode com as ferramentas e o conhecimento e a vivência que tem. Porque tem algumas coisas numa criação que a gente sabe que são básicas, né? Então, desde uma coisa mais gritante, como, por exemplo, uma agressão física, que ainda acontece e existe, mesmo sendo uma lei e um crime, ainda acontece. E muitas vezes ela acontece mesmo com aqueles cuidadores sabendo que é errado, né? E que não deveria e não querendo fazer. Mas dependendo do que essa pessoa passou na vida dela, ela não consegue. É mais forte do que ela. E ela pode até, de repente, ali dar um tapa numa criança e tal, e ter dor com isso, e se arrepender amargamente de ter feito isso, mas ela não conseguia, ela não tem o controle, porque ela teve uma vivência que busca ela reproduzir isso. E para a gente conseguir sair desse lugar, é preciso olhar, é preciso entender o que a gente viveu, é preciso trazer para a consciência. A gente só consegue fazer essa transformação, qualquer transformação que seja, quando primeiro a gente tem consciência de que ela existe. E aí a gente vai conseguir cuidar dela. E uma das coisas que para mim é essencial numa relação é a conexão. Então a gente precisa ter conexão emocional com as pessoas, né? E validar o sentimento e acolher faz toda a diferença em qualquer situação. Então, se você tem uma criança que está com alguma situação, ou alguma dor, ou alguma insistência, ou algum pedido, e você vai, por exemplo, sei lá, dizer um não, né? A gente pode dizer esse não com acolhimento ao mesmo tempo. E não simplesmente, não porque eu sou sua mãe e pronto, acabou. Então, desde pequenas coisas, como, sei lá, eu quero um chocolate. E você vai falar, não, filho, sinto muito, é hora do almoço, é antes do almoço, e você não vai, eu quero, e fica aquele, né, debate. E aí tem os extremos. Então, tem o permissivo, que fala, meu Deus, coitadinha, quer só um chocolate, está com vontade, não está sofrendo, vai lá e dá. E o outro que simplesmente impõe de uma forma firme sobre esse não. Mas a gente pode ir para um caminho de, eu sei que você está com vontade, eu sei que é gostoso, mas sinto muito. Isso não vai poder acontecer agora. Se a criança chorar, tá tudo bem chorar. Porque um não, ninguém gosta de receber um não. E para a criança, as coisas que às vezes a gente fala, nossa, mas é uma bobagem, é uma besteira, e fala, não precisa chorar por isso, é besteira, para ela é grandioso. E é diferente o sentir dela, e a gente precisa validar o que a pessoa está sentindo, não importa o que seja. E isso serve para qualquer situação e qualquer relação, né? Tudo que a gente fala sobre a infância, ela vai para a vida inteira. Então, sei lá, chega uma amiga, senta do seu lado e fala, nossa, hoje eu briguei com o meu marido e tô difícil, um dia ruim e tal. Você, para essa amiga, você vai ter um cuidado, você vai falar, não, mas como é que você tá e tal. E a criança às vezes tem uma dor, já foi, passa, né? Eu dou um exemplo aquele bem simples. Então, sei lá, uma criança tropeça, cai, rala o joelho. Aí o adulto tem a tendência a falar, levanta, não foi nada, né? O joelho é dela, a dor é dela, ela tá com dor. Então, assim, a hora que a gente fala levanta, não foi nada, a gente está dizendo, eu sei mais sobre o seu corpo do que você, a sua dor não vale, a sua dor não conta, né? E por que a gente faz isso com as crianças?
Por que que a gente desumaniza elas? Se eu tropeço aqui, caio e ralo meu joelho, ou seja o que for, eu tenho certeza que pelo menos alguma de vocês vai levantar e falar, Fê, você tá bem? Ninguém vai falar, levanta, levanta, continua seu toque, né? Então, a gente precisa humanizar as crianças. A gente desumaniza muito elas em várias situações. Eu queria fazer um exercício, um desafio para mim e para vocês aqui, porque eu quero tentar fazer uma meditação rápida com vocês, no meio de tudo. Então, eu vou pedir que todo mundo feche os olhos, porque eu quero tentar fazer vocês sentirem mesmo um pouquinho. Então, vamos começar respirando. Vou pedir que vocês façam uma respiração profunda e soltem com uma sensação de alívio, fazendo Agora a gente inspira, fazendo em 4 tempos, segura em 3 e solta em 6. Então, puxa 1, 2, 3, 4, segura 3, 2, 1 e solta devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Façam mais algumas vezes no tempo de vocês. Segura 3, puxa 4, segura 3, solta em 6. Agora eu quero que vocês vão me acompanhando e se imaginem num momento da vida que vocês sentiram dor, vocês estavam com dor. Pode ser essa física, emocional, pode ser recente, pode ser antiga, pode ser de quando vocês eram crianças, não importa. Não precisa ser algo grandioso, não precisa ser uma dor muito grande. Apenas algo que te doeu em algum momento. E veio agora. A lembrança de dor que vier, segura ela um pouquinho. Segura ela aí com você. Tenta lembrar da cena. Onde você estava, o que acontecia, o que você sentia ali por dentro. Talvez uma solidão, talvez medo, desamparo, talvez tinha alguma preocupação, um cansaço. Tudo bem, não tenta se afastar disso. Revive só por um instante e reconhece. Eu sinto isso agora. Percebe como seu corpo reage. Talvez tenha um peso no peito, uma tensão no maxilar, um nó no estômago. Deixa o corpo te contar o que ele está sentindo e fica com ele. Sente essa memória no corpo, sem julgar, só respira com ela. Agora, imagina que nessa cena que você está, alguém se aproxima. Tem uma presença do seu lado. Uma presença silenciosa, amorosa. Ela não quer te consertar. Ela não vem para te dar conselho, nem para dizer o que você deve fazer. Ela senta do seu lado. Ela respira com você. Ela te toca. Ela olha nos seus olhos com ternura. E ela te vê exatamente como você está. Agora, sente o que acontece dentro quando alguém fica do seu lado dessa forma. Essa pessoa pode ser alguém que você ama muito. Ela pode ser, inclusive, você mesma, hoje, adulta e consciente, caso a sua memória seja de infância. E chega para acolher a sua dor de antes. Pode ser uma pessoa desconhecida, não importa. Percebe que talvez o que antes apertava começa a ter espaço. O que era solidão começa a se tornar travessia.
Percebe o que muda dentro de você quando alguém te acolhe, quando o silêncio e a dor são partilhados, quando há um olhar que te vê sem pressa, sem julgamento. Um único olhar e presença com escuta, muitas vezes, já é o suficiente para acolher. O que antes parecia insuportável começa a ter espaço. O que doía vira travessia, o corpo relaxa um pouco, o peito se abre, o mundo de repente volta a caber. Agora pensa quantas vezes você precisou de você desse jeito. Quando alguém precisou de você desse jeito. Não de uma solução, mas de uma presença. Quantas vezes uma criança, sua ou de outra pessoa, ou você mesmo na sua infância, não precisava de uma lição, mas sim de um colo. Mas que no fim obteve uma bronca ou sentiu essa dor sozinha. Um olhar de cuidado que parece sentir com você nos momentos que a vida dói é quase uma mágica. E esse é um exemplo de afeto na simplicidade que muda o mundo, porque começa assim, começa dentro. Quando o cuidado se torna presença, quando a dor encontra um lugar seguro para existir, assim como o amor. Quando você fica com o que sente, sem pressa de resolver, você muda o mundo como sente e como faz os outros se sentirem. Quando temos colo, o que parecia insuportável se torna possível de ser vivido e também curado. Respira mais uma vez, com ternura. O mundo segue igual lá fora, assim como o evento segue rolando aqui no nosso entorno agora, enquanto a gente está aqui de olho fechado. Mas talvez algo aí dentro está se reorganizando e é daí que as mudanças vão acontecendo. Eu gostaria que vocês saíssem daqui com a certeza de que sentir não é o problema, é o caminho. Que guardem no peito essa lembrança, que você tem o poder de mudar o dia de alguém sem precisar fazer muito, entregando e recebendo afeto. Você ajuda na transformação do todo a cada pequeno gesto de cuidado, carinho, afeto e acolhimento. Vou pedir para vocês irem voltando, abrirem os olhos quando vocês sentirem que devem e dizer que todo sentimento, quaisquer que seja, é válido, é importante e é para ser sentido. O que a gente consegue controlar é o que a gente faz com o que a gente sente, mas o que a gente sente, a gente não controla. E não tem como, nem o nosso e nem o do outro. Então a gente sempre valida e acolhe. E aí a gente tem que fazer um caminho para entender como que a gente se regula com o que a gente sente. E quando se fala de crianças, né? As crianças, elas têm uma coisa que chama corregulação. Então, para elas se regularem, elas precisam de um adulto cuidador que esteja regulado para elas poderem se regular. Então, quando a gente vê uma criança que está desestabilizada e a gente está ali nervosa ou dando uma bronca ou a gente não está bem, vai ser praticamente impossível que a gente consiga acalmar essa criança. Então, a gente precisa olhar para nós mesmos. E esse é um trabalho contínuo e até de se perceber no próprio corpo também. Então, por exemplo, eu mesma, né? Hoje eu entendo que quando eu aperto a mandíbula, né? Eu prendo aqui ou eu aperto a minha mão, eu estou chegando no meu limite. Ali, meu corpo está me avisando, daqui para frente, sua atuação não vai ser boa. E é o aviso que meu corpo dá. E a gente, cada um tem o seu. E a gente conseguir perceber isso é uma coisa muito incrível. E aí você começa a entender o que te regula. Então, uma coisa básica que funciona para mim, para a maioria das pessoas, é a respiração. Porque quando a gente fica nervoso, a gente entra com um estado um pouco de luta ou fuga, né, no cérebro. E aí a gente vai
para ação de mais raiva, de atuação, né? E se você está, né, pegando a base do luta ou fuga no cérebro, de neurociência e tal, é a coisa do você vem um leão e você tem que sair correndo e se defender. E quando você vai entrar nesse processo, desculpa estar enroscando aqui meu negócio, você não consegue sair correndo e respirar ao mesmo tempo. Então, a hora que você respira, você está avisando o seu corpo que está tudo bem. Então, é uma das ferramentas que é básica para te ajudar num momento como esse. E... Peraí que ela me avisou de 10 minutos, eu dei uma perdida. Não é uma reclamação, eu tô só avisando porque eu perdi o fio da meada. Enfim, a gente tem que se regular para poder conseguir regular as pessoas. O cuidado, ele é básico para isso. E eu falo que o afeto muda o mundo porque eu acho muito revolucionário. Porque é tão simples, é tão pequeno, mas a gente pode fazer isso o tempo inteiro com todo mundo. E as crianças, elas vêm prontas, elas vêm empáticas, elas vêm resilientes, elas vêm sabendo quem elas são. E nós adultos, sem querer, obviamente, a gente vai tolhindo, tirando a criança da onde ela é, da onde ela vai. E até às vezes, assim, como pais, a gente fala, hoje eu vou fazer um programa maravilhoso, eu programei tudo para o meu filho, vou levar ele para um lugar incrível, vou fazer o melhor programa do mundo. De repente a gente parou para pensar se esse melhor programa é para ele ou é só na nossa cabeça ou é para nós, né? Então, assim, entender cada pessoa, cada ser humano, cuidar, acolher, é muito revolucionário, assim. E, enfim, esse mundo que se abriu, eu acabei fechando meu negócio, me dediquei totalmente para isso, virou missão de vida para mim. Eu escrevi um livro que tem esse foco de picar as pessoas para entender a importância do afeto, do acolhimento, do cuidado, porque eu preciso ajudar isso a acontecer de alguma forma. E eu queria, como falta pouco tempo, e eu tenho uma cadeira aqui com um microfone, eu queria convidar alguém de vocês que sentir para subir aqui, sentar e fazer pergunta ou trocar alguma coisa e abrir um canal de troca aqui. A cadeira está aqui, o microfone está aqui, venha, por favor. Prazer. Tudo bom? Tudo bem. Eu sou Ana, sou terapeuta integrativa. Ah, que lindo. Inclusive, essa semana eu sou do Grupo Mulheres do Brasil. E eu fiz um evento lá, justamente de acolhimento. E é onde eu ensino a mulher a se conhecer, se abraçar e se perceber. Então, essa coisa de fazer como a criança é uma coisa incrível. Porque, de fato, você se fecha no seu mundo e você não para perceber se aquilo é o melhor para aquele seu filho, para aquela criança. Então, eu acredito, de fato, que você está assim num caminho maravilhoso para despertar na gente essa importância de olhar e perguntar, é isso que você quer? Então vamos fazer juntos. Era isso. E no fim é tudo sobre nós. Sobre nós. Nada é sobre a criança. Nada. Absolutamente nada sobre a criança. É tudo sobre nós. E até, tem muita gente que chega e fala, Fê, eu preciso falar com você, ou quer um atendimento, porque o filho tá tendo muita birra, e tá difícil, e tá isso ou aquilo. E aí eu falo, tá bom, vamos lá, né? Mas vai se voltar o espelhinho, que é sempre. E aí até tem um exercício de entender, de observação. De assim, no momento que aquela criança está tendo uma birra, o que aconteceu antes e como você reagiu no depois. Porque a gente mudando como a gente lida, que você vai melhorar o comportamento dessa criança. E se você prestar atenção nessa rotina de quando acontece, conseguir observar, você vai entender que sempre tem alguma coisa, algum gatilho, alguma coisa que aciona, e a forma como você acolhe depois também
muda muito. E aí, se você faz ajustes, aos poucos, isso se equaliza, que é uma coisa assim Não, e se você não está maravilhosa. bem, como é que você tem condições de dar para o próximo? Então você tem que ser uma pessoa egoísta. Eu falo, é que nem a história da máscara de oxigênio no avião. Exato. Você tem que colocar primeiro em você, para depois você poder ajudar os outros. Não tem Então como. tá sempre o foco em você. Sempre. Então é isso, eu queria te dar os parabéns, porque esse olhar para a criança realmente é incrível. E tudo que a gente fala sobre a criança é sobre a gente também. Eu falo até dos adolescentes, eu tenho falado isso e quem aplica fala que mudou a relação, então eu vou trazer de novo aqui, que é o seguinte, a gente começa a reclamar muito que eles se afastam, que não falam, que não trazem as coisas e que você não consegue se relacionar e tal, e aí eu pergunto, e você? Você está escutando seu filho ou sua filha verdadeiramente? Porque quando eles vêm trazer alguma coisa, seja lá o que for, na escola eu briguei com tal pessoa, ou eu estou triste por causa disso, ou sei lá o que, traz a história que for, a gente já tem uma dificuldade de, já, né, já no rosto já está julgando tudo que está acontecendo ali e a gente atropela e invade, e a maioria, muitas vezes a gente já fala, mas filho ou filha, eu já te falei que não é para fazer assim, eu já disse que é dessa forma, mas por que que você fez isso? Não, não era para fazer, e já chega cheio de julgamentos e histórias e tal, não sei o quê, e a gente não ouve exatamente o que ele tem para trazer. E aí eu falo que na hora que esse adolescente vem nos trazer alguma coisa, que é uma oportunidade exclusiva, maravilhosa e única, a gente tem que aproveitar, escuta, só escuta, sem julgar, sem falar nada, escuta do começo ao fim o que essa pessoa tem para falar para você. Terminou, sem julgamento algum, você vai validar tudo que ela mostrou parecer sentir ali que você percebeu. Você considerando certo, errado, não importa. Se a ação é errada ou se o sentir dela para você está errado. Se ela sentiu, ela sentiu. E aí você vai falar, eu percebi que nessa situação você sentiu muita raiva, ou eu percebi que isso é muito importante para você. Você vai trazer o que passou ali. A partir do momento que você validou, aí você vira, tá bom, em relação a isso, você queria só me falar e você precisava que eu escutasse? Ou você quer que eu dê a minha opinião ou um conselho? E a partir daí, se esse filho ou essa filha fala, sim, mãe, pai, eu queria muito seu conselho, quero que você fale, eu te trouxe porque eu quero ouvir, e você fala, a escuta está aberta. E aí é outra forma, e aí você consegue trazer o que você quer. E se esse filho ou essa filha, por acaso, disser, não, eu só queria falar, a sensação que ela vai ter é, eu tenho um porto seguro na minha casa, eu posso trazer, seja lá o que for, que meus pais só me escutam. E isso é mágico, abre um portal que vocês não têm ideia. E aí é difícil, porque a gente tem muito para dizer. E segurar e não falar não é fácil, mas vale a pena. E aí num outro momento, numa outra situação, você vai arrumar um contexto para trazer o que você queria trazer ali. Não precisa ser naquela hora. Isso abre um portal muito bonito, que é a escuta. A escuta é algo muito importante para todas as relações. Alguém mais quer vir aqui trazer alguma coisa? Está acabando meu tempo, eu acho que se já não acabou. Alguém quer vir? Se quiser, tá aqui. Se não quiser, muito obrigado pelo tempo, por estarem aqui comigo. Meu livro tá ali no stand da Kunda Care, se alguém tiver interesse. Vai ser um prazer, vou adorar. Muito, muito obrigada do fundo do coração. O afeto muda muito.